Anteriormente, na nossa investigação sobre o conhecimento, Immanuel Kant. Mas nem todo conhecimento se origina da experiência sensível. Ou seja, são as condições de possibilidade para saber algo. A priori, a posteriori, a estrutura para conhecer, que ele vai chamar de 12 categorias. Como é que isso me ajuda a entender como é que funciona o conhecimento? Estamos aqui de volta para falar mais uma vez sobre como que funciona o conhecimento. Como é que podemos nós, seres humanos, almejarmos e desejarmos saber alguma coisa? Sendo o conhecimento aquilo que era exclusivo dos deuses. Fomos expulsados do paraíso quando passamos a conhecer. O conhecimento e saber como a gente conhece é o que nos torna mais próximos dos deuses. O ser humano é um ser que nasce pronto para conhecer, porque ele já possui, anterior à sua experiência, estruturas ou os transcendentais. Agora, a parte da teoria do Kant que nos falta é entender o que é idealismo. Imagine um objeto qualquer. Este cubo, ele, em primeiro lugar, é alguma coisa. Essa coisa que ele é, o cubo, o ser dele, a sua essência, é o que na filosofia nós vamos chamar de a coisa em si. Para o Kant, coisa em si será chamada de nômeno, ou seja, é aquilo que o objeto é independente de qualquer outra coisa no mundo. O que isso é e é só dele. Nômeno. Porém, como nós vimos no outro vídeo, conhecimento depende de um movimento do meu entendimento, da minha cabeça, para o objeto. Como existe o elemento minha cabeça, é impossível eu conhecer o objeto sozinho, porque existe a minha cabeça. Existe a minha mente, o meu entendimento. Se o meu entendimento é necessário para eu conhecer um objeto, eu só serei capaz de conhecer a mistura entre objeto e mente, que o Kant vai chamar de fenômeno. Para o Kant, é impossível separar o entendimento da coisa em si. Para outros filósofos anteriores ao Kant, era possível, depois de um primeiro momento de entendimento, através da mente humana, fazer a separação. Para o Kant é impossível, porque sempre vai existir na equação a cabeça, a mente humana, os processos para se conhecer. Se sempre existem os processos para se conhecer, a cabeça humana é inseparável do objeto. Ela só existe porque existe o mundo fora. E o objeto só existe porque tem uma cabeça para o conhecer. Eles estão unidos. Esta união inseparável pro conhecimento entre entendimento, mente humana e objeto, nós chamaremos de idealismo. Idealismo transcendental é, então, traduzindo, transcendental, condição de possibilidade para o conhecimento. Ou seja, eu vou investigar quais as condições para eu poder conhecer, sendo que esse conhecimento sempre será uma mistura do meu entendimento e do objeto. Tá, mas se o conhecimento depende dessa mistura cabeça-objeto, como que eu faço para conhecer uma coisa de forma geral? Porque
Se tudo é uma mistura e depende da minha cabeça, e cada pessoa tem uma cabeça diferente, conhecimento não seria relativo? Como é que faz para existir a verdade ou um conhecimento? Ou para o Kant o conhecimento é diferente? Essa é uma excelente pergunta, porque para o Kant o conhecimento é um só. Existe apenas uma verdade. Não existe muitas verdades. Esse negócio de relativismo não cai muito bem com o Kant, ele não gosta disso. Não existe a minha verdade fica com a tua aí e não mexe na minha opinião. Para o Kant, não. É uma verdade. Se tu não sabe qual é esta uma verdade, este um conhecimento, vamos falar de conhecimento, né? Então tu não sabe. É simples assim. Tá, mas como é que faz para eu conseguir esse um conhecimento? Bom, o Kant vai dizer, se as estruturas da mente são as mesmas 12 categorias, só pode originar um conhecimento, porque as categorias do entendimento são as mesmas, apesar de mentes diferentes. Os conteúdos das cabeças, das mentes e dos entendimentos serão diferentes. Mas esses conteúdos deverão sempre, quando no mesmo grupo, gerar o mesmo conhecimento. E é por isso que a física dá certo. É por isso que estamos dentro de um prédio, de uma casa, e nós confiamos que ela não vai cair na nossa cabeça. Porque é um conhecimento. Imagina lá o engenheiro, a minha verdade é diferente da verdade daquele engenheiro. Então, nesse sentido, como é que funciona esse conhecimento na nossa cabeça? Agora eu sei como é que eu obtenho ele, mas como é que eu processo o conhecimento? Afinal de contas, conhecer o cubo é fácil, mas como é que eu faço para conhecer aquelas coisas difíceis? Né? Do conhecimento da história, do conhecimento da geografia, como é que funciona essas coisas? Bom, o Kant vai dizer, primeiro existe a priori e a posteriori, antes e depois da experiência. Tá. Mas existem dois tipos de conhecimento, duas formas de processar o conhecimento. Existem os conhecimentos analíticos, cujo conteúdo do conhecimento já está contido no predicado da definição do conceito. Calma aí! A própria definição, tu consegue extrair da definição de alguma coisa o conhecimento sobre ela. Não tem nada de novo num conhecimento analítico. Por exemplo, o triângulo. Um triângulo, de forma analítica, ele já tem três lados. Eu não preciso processar e investigar e sintetizar com outra coisa para saber que o triângulo tem três lados. E mais, eu não preciso da experiência sensível de um triângulo para saber que ele é um triângulo, que ele tem três lados. Ou seja, é um conhecimento analítico a priori. Como é que funcionam os a prioris, os analíticos a posteriores, depois da experiência? É simples. Este cubo. Eu já sei que este cubo tem 6 lados sem precisar contar. Por quê? Porque é um conhecimento analítico desse cubo. E desse cubo, porque é a posteriori. Tu vai ter no máximo assim, os analíticos a priori como a questão da matemática. Existirão autores que vão argumentar que a matemática é analítica a priori. Os cálculos que nós fazemos, na verdade a gente tem que fazer eles por um processo, mas eles já estão dados nele mesmo, por isso que a matemática possui apenas uma resposta para os cálculos, no geral. E depois nós teremos os conhecimentos sintéticos. Sintético, de síntese, mistura. Eu vou, por exemplo, este cubo, as cores deste cubo é um conhecimento sintético a posteriori. Por quê? Porque eu vou unir o meu conhecimento prévio de cor, eu preciso saber, para entender as 6 cores deste cubo, o que é a cor, cada uma delas, o conhecimento de vermelho, de amarelo, etc., e unir com o meu conhecimento de cubo. E aí eu vou ter o conhecimento das cores deste cubo, sintético a posteriori. Então, tudo que tu sabe, a maior parte, tu obtém da experiência sensível e tu vai sintetizando, tu vai pegando conhecimentos e vai tornando eles cada vez mais complexos, de forma posteriori.
Toda ciência é sintética a posteriori. Talvez algumas leis físicas possam ser dadas como a priori, mas é uma questão a ser discutida. Por fim, nós teremos os conhecimentos sintéticos, unindo duas coisas diferentes a priori, anterior à experiência. Tá, e aí, como é que isso funciona, cara? Eu vou ter que ter dois conhecimentos anteriores à experiência sensível e eu vou ter que sintetizar eles. Eu vou ter que ter duas coisas que não estão relacionadas entre si num primeiro momento e aí relacioná-las e criar uma terceira coisa nova. Alguns autores argumentam que a filosofia é sintética a priori. Muito discutido e muito debatível. Alguns outros autores, e o próprio Kant, vai tentar argumentar que a ética ela é sintética a priori. O meu conhecimento de bem e do mal, ele deve existir na minha cabeça humana anterior à experiência. E as aplicações dele no mundo são a parte sintética, que também serão anteriores à experiência. A ética seria sintética a priori. A matemática, e algumas pessoas argumentam, também pode ser sintética a priori. Mas assim, o sintético a priori é muito discutido e as pessoas talvez digam assim, olha, não, então não vem ali nos comentários dizer, não pode existir esse negócio porque a galera da filosofia sabe e está debatendo isso. Para o Kant, a questão do conhecimento é essa. Dessa forma, e utilizando essas estruturas, misturando os meus conhecimentos de forma sintética e sabendo que eu devo alcançar um único conhecimento sobre algo, que nós avançaremos a ciência humana, avançaremos o conhecimento. E, como no começo, poderemos talvez chegar mais próximos dos deuses. Poderemos cada vez mais melhorar-nos como seres humanos e como humanidade. Até a próxima!